Nos últimos meses, deu-se mais ênfase ao estabelecimento do crescimento real na igreja, fazendo com que todos os que assim o desejarem recebam e guardem os convênios e as ordenanças de salvação e vivam com uma poderosa mudança de coração descrita por Alma. Um dos meios mais significativos e importantes de estabelecer o crescimento real é estender a mão e resgatar aqueles que foram batizados, porém se encontram em estado menos ativo, carentes das bênçãos das ordenanças de salvação. Independentemente de nosso chamado individual, mestre familiar, professora visitante, professor da escola dominical, bispo, pai, mãe ou autoridade geral, todos podemos engajar-nos de modo significativo no trabalho de resgate. Afinal, trazer todos, nossa família, os não-membros, os menos ativos, os pecadores, a Cristo, para que recebam as ordenanças de salvação, é o chamado divino que todos compartilhamos. Numa manhã de domingo, há 30 anos, quando eu servia em uma presidência de estaca, recebemos um telefonema de um de nossos fiéis bispos. Ele explicou que sua ala havia crescido tão rápido que ele já não conseguia dar um chamado significativo para todos os membros dignos. Pediu-nos que dividíssemos a ala. Enquanto esperávamos essa aprovação, decidimos como presidente de estaca que visitaríamos a ala e chamaríamos aqueles maravilhosos e dignos irmãos e irmãs como missionários de estaca. A terceira pessoa que entrevistei era uma estudante que frequentava a universidade local. Depois de conversarmos um pouco, fiz o chamado para que ela servisse como missionária. Fez-se silêncio por alguns instantes. Então ela disse: "Presidente, você não sabia que não sou ativa na igreja?" Depois de alguns momentos de silêncio de minha parte, eu disse: "Não, eu não sabia que você não era ativa." Ela respondeu: "Já faz anos que não sou ativa na igreja." Então ela disse: "Sabia que depois de alguém ficar inativo, não é tão fácil voltar?" Respondi: "Sua ala começa às 9 horas da manhã. É só isso, ir para a capela e você está conosco." Ela respondeu: Não é tão fácil assim. A gente se preocupa com um monte de coisas. Preocupamos-nos se alguém vai nos cumprimentar, ou se vamos sentar-nos sozinhos e passar a reunião despercebidos. E preocupamos-nos se vamos ser aceitos e quem serão nossos novos amigos." Ela prosseguiu com lágrimas rolando em sua face: "Sei que minha mãe e meu pai estão orando por mim há anos para que eu volte para a igreja." Depois de um momento de silêncio, ela disse: "Nos últimos 3 meses estive orando para encontrar a coragem, as forças e os meios para voltar à atividade." Em seguida, ela perguntou: "Presidente, acha que esse chamado poderia ser uma resposta a essas orações?" Meus olhos se encheram de lágrimas ao responder: "Creio que o Senhor respondeu às suas orações." Ela não apenas aceitou o chamado, mas tornou-se uma ótima missionária. E tenho certeza de que ela proporcionou muita alegria não apenas a si mesma, mas também aos pais e provavelmente a outros familiares. Há várias coisas que aprendi com essa e com entrevistas semelhantes. Aprendi que muitos membros menos ativos têm entes queridos de joelhos, rogando que o Senhor ajude a resgatar os seus amados familiares. Aprendi que não é tão fácil ou agradável para um membro menos ativo simplesmente entrar na igreja de novo. Eles precisam de ajuda, precisam de apoio, precisam de integração. Aprendi que temos membros menos ativos que estão dispostos a voltar e procuram encontrar o caminho de volta à atividade. Aprendi que muitos membros menos ativos vão aceitar um chamado que lhes foi feito. Aprendi que um membro menos ativo merece ser tratado como igual e visto como filho ou filha de um Deus amoroso. Ao longo dos anos, perguntei-me como teria sido aquela entrevista se eu tivesse tratado aquela irmã como membro menos ativo da igreja. Deixo esse julgamento a vocês. Mas, por favor, sejam generosos, gentis comigo. A reativação sempre foi uma parte importante da obra do Senhor.
Embora o resgate seja responsabilidade de todo membro, os portadores do sacerdócio arônico e de Melquisedeque têm a responsabilidade de liderar esse trabalho. Afinal, é nisso que consiste o serviço no sacerdócio: trazer todas as pessoas aos convênios exaltadores, proporcionar paz, felicidade e autoestima. No livro de Mórmon, devem lembrar-se de que, quando Alma, o filho, descobriu que os oramitas tinham se afastado da igreja, organizou uma equipe de reativação para resgatar aquelas pessoas. Ao aceitar essa tarefa, rogaram ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, permite que tenhamos êxito em trazê-los novamente a Ti em Cristo. Eis, ó Senhor, que sua alma é preciosa e muitos deles são nossos irmãos. Dá-nos, portanto, ó Senhor, poder e sabedoria para trazermos esses nossos irmãos novamente a Ti. Há poucos meses após reunir-me com recém-conversos e membros menos ativos ou reativados, o senhor da minha idade me procurou e disse: Sou um dos que foi menos ativo durante a maior parte da vida. Afastei-me da igreja na juventude, mas agora estou de volta e trabalho no templo com minha mulher. Para fazer com que ele soubesse que tudo estava bem, respondi desta forma: tudo está bem quando termina bem. Ele replicou: não está tudo bem. Eu estou de volta à igreja, mas perdi todos os meus filhos e meus netos. E agora estão vendo meus bisnetos se perderem. Todos estão fora da igreja. Não está tudo bem. Em nossa família temos um antepassado que se filiou à igreja na Europa nos primeiros dias da igreja, onde seus filhos se tornou inativo. Minha mulher e eu tentamos calcular quantos seriam os descendentes inativos daquele antepassado. Foi fácil para nós concluir nessas 6 gerações, com uma aproximação aceitável, podem ter se perdido cerca de 3.000 membros da família. Projetemos isso para mais 2 gerações. A perda poderia, teoricamente, se aproximar de 20 a 30 mil filhos de nosso Pai Celestial. O encargo de resgatar é fundamentado em uma das doutrinas mais importantes da Igreja. Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Pois eis que o Senhor, vosso Redentor, sofreu a morte na carne. Portanto, sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a Ele. E se trabalhardes todos os vossos dias, clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja apenas uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. Tive o privilégio de resgatar alguns membros menos ativos ao longo de minha vida. Agora, quando trago alguém de volta à atividade na igreja, não visualizo uma única alma. Vejo 6, 7 ou mais gerações, milhares de almas. Então penso na Escritura: se trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria. O Senhor disse a seus apóstolos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Os ceifeiros não precisam ser poucos. Temos milhares de portadores do sacerdócio dignos e capazes e milhões de membros da igreja dedicados em todas as partes do mundo. Temos conselhos de ala, quórums do sacerdócio, sociedades de socorro e outras organizações funcionando, todas com o encargo de resgatar. A salvação de almas é o trabalho para o qual o Salvador nos chamou. Nesse meu discurso, citei a oração que Alma e seus companheiros fizeram ao se lançarem ao trabalho de resgate dos oramitas. Durante a Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 500 soldados norte-americanos e vários moradores locais que os apoiavam foram presos em um campo de prisioneiros. Devido ao sofrimento e à preocupação com sua segurança, um esquadrão de voluntários de aproximadamente 100 soldados norte-americanos foi selecionado para resgatar aqueles prisioneiros. Depois que os voluntários foram reunidos, o oficial comandante os instruiu dizendo:
Hoje à noite, reúnam-se com seus líderes religiosos, ajoelhem-se e jurem a Deus que, enquanto tiverem um sopro de vida, não permitirão que um daqueles homens sofra mais um só momento que seja. Aquele resgate bem-sucedido foi um resgate do sofrimento físico e temporal. Devemos ser menos valorosos no nosso empenho de resgatar aqueles que sofrem consequências espirituais e eternas? Deveríamos assumir um compromisso menor com o Senhor? Para concluir, como membros da Igreja verdadeira e viva de Cristo, nosso compromisso decorre do fato de que o Senhor sofreu por todos nós. O não-membro, o membro menos ativo, o pecador e nossos próprios familiares. Creio que podemos resgatar milhares e proporcionar paz, alegria e a grande doçura do Evangelho a centenas de milhares, mesmo milhões de seus descendentes. Creio que podemos ter sucesso porque esta é a Igreja do Senhor. E porque, em virtude de nosso sacerdócio, de nossa condição de membros, fomos chamados para ter sucesso. Presto testemunho disso a vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.